né? Então, a gente vai falar um pouquinho do sistema imune. Então, na apostila, se a gente seguir essa sequência, vem depois, vem sistema complemento, que foi a aula passada, e vem o tolerância imunológica, que é um adentro do sistema imune, que a gente depois comenta também, nem que se for em exercício, para falar o que seria. Vamos aproveitar que nós estamos aqui com o material do slide e vamos falar um pouquinho do sistema imune. Peraí. Minha câmera está desligada. Então, vamos lá. O chat eu consigo ver, tá bom? Se tiver alguma pergunta, aí a gente consegue ver pelo chat. Então, ó, o sistema imune é composto, né, por células e alguns órgãos que produzem, né, a sequência de... Vai acontecer a sequência ou a cascata de reações. A cascata de reações que vai ocorrer no sistema imune tem a ver com os órgãos e as células que são formadas, tá? Então, dentre, né, elas, a gente vai ver algumas estruturas que fazem parte, então, desse referencial aí. Na apostila, depois a gente pode fazer quando vocês estiverem com o arquivo, todo mundo tiver, a gente faz um material grifado, como a gente gosta de fazer. Então, a gente vai tentar seguir um pouquinho mais o slide, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho da linfa, que a linfa é algo que corre dentro da rede linfática, ou sistema linfático, e é ela, né, a linfa, que vai carregar as células de defesa nossa. Então, a gente acaba encontrando na linfa algumas células de defesa. O que é a linfa? O que é o sistema linfático? Na verdade, ele está sempre paralelo, né, ó, ao sistema sanguíneo, está próximo também de outras células, outros tecidos, e a linfa é como se ela fosse um coletor de estruturas, líquidos, compostos que ainda são importantes para o corpo humano, que se perderam, a gente fala perdeu intersticialmente, perdeu entre as células, intersticial é entre as células. Se perdeu, ó, fluido intersticial, se perdeu e também acabou, para não ser desprezado, acabou parando no sistema linfático para ser reabsorvido e devolvido de novo para o sistema sanguíneo, né? Então, esse material percorre esse material, ele sempre vai ser coletado como se fosse, eu brinco e falo assim, ó, se fosse um supermercado, sabe quando a gente vai comprar alguma coisa e na hora de pagar a gente decide não levar e deixa lá no caixa e deixa naquela cestinha? É como se fosse isso. A gente não desiste daquilo ou perde-se alguma coisa que não quer levar e fica num lugar em que não é para ficar. O material fica num lugar, o produto, né, fica num local indevido. Aí acontece que alguém vem, pega e leva de novo para o lugar. É a mesma coisa. Por quê? No sistema linfático, ele vai pegar isso que foi deixado, né, num local que não é o certo, que ali não tem a utilidade que tinha, e precisa ser levado para alguém que sim vai abrigar, vai ter uma logística, vai saber onde mandar aquela molécula de gordura, aquela molécula de proteína, vai saber utilizar o caminho para aquilo. Ou se for uma excreta, né, precisa devolver excesso de líquido, excesso de água. Mas a linfa, ela não tem, o vaso linfático não tem uma ação, uma pressão, um segmento como o sangue. O sangue percorre em vasos fechados, é o circuito fechado, né? E ainda tem o coração para bombeá-lo. A linfa não tem um órgão para bombeá-lo e é um sistema aberto. Aí esse é o problema, né? Então,
tudo que percorre na linfa, percorre pelo próprio movimento do corpo. Então, a movimentação muscular, a movimentação esquelética, né? Também. Então, todo o movimento do corpo, até o movimento do intestino, do alimento dentro do intestino, movimenta a linfa e os vasos e os gânglios próximos ali à região abdominal, tá? Então, a gente sempre vai falar que a linfa tem, além de vitaminas, tem molécula de gordura, tem todo um excesso de água, ela pode ter, né, dentro da sua composição, além das células dos linfócitos, né, que a gente conhece bem, e agora sabe bastante bem deles, o T e o B, principalmente, que vão percorrer esse caminho pela linfa. Então, a gente vai saber que existem órgãos primários dentro do sistema linfático e os secundários. Quando a gente fala em primários, a gente está falando que os primários são os órgãos que vão produzir as células de defesa. E os secundários são os que vão amadurecer ou vão abrigar essas células, tá? Então, o primário vai formar a célula em si, e o secundário vai amadurecê-los, vão ficar numa fase própria de uso, de utilização, ou vão também ser guardados nessas regiões. Não é ali que sofre a maturação, mas é ali onde são guardadas essas células. Então, a gente tem órgãos como o timo a gente vai ver uma imagem, mas o timo é um órgão que está perto do osso externo, que seria bem no meio entre os dois seios, né? É onde fica o timo, é um órgão. A medula óssea é o meio de ossos grandes, a gente já vai ver também, principalmente o fêmur, né? E os outros órgãos secundários, o baço, que a gente tem do lado esquerdo do corpo, embaixo da última costela, os gânglios que são distribuídos pelo corpo todo, as tonsilas que a gente vai ver que está na região do crânio, né? E além dos vasos capilares que percorrem todo o corpo também. Então, aqui agora a gente vai ver a imagem, né? Então, aqui todo o sistema linfático. Esses nódulozinhos, esses carocinhos, as bolinhas, como queiram falar, são os linfonodos, ou como a gente disse aqui, os gânglios. Tá? Aqui o timo, ó, como eu falei, está bem entre os dois seios, está bem perto do osso externo. O osso externo é esse osso que prende as costelas no meio do peito, né? É o osso externo. Além de aqui as tonsilas que estão nessa região, como se estivesse atrás ali da nariz, atrás da língua, né? A adenoide que vocês conhecem bem, porque tem a referência de inchaço, quando a gente tem um processo alérgico, e acaba, às vezes, retirando a adenoide para não incomodar. E aí, dependendo onde os linfonodos estão, os gânglios, né, a gente fala linfonodos inguinais, linfonodos renais, são próximos rins, linfonodos axilares, linfonodos cubitais, e assim vai, né, ó. Popíteos, estão mais próximos ao joelho, e os capilares é o afinamento dos vasos linfáticos. Então, o vaso é o mais largo, capilar é o mais fininho. Então, tá vendo que termina numa região que não tem como voltar. A linfa não volta, ela tem que seguir um fluxo, geralmente é ir para o vaso sanguíneo. Então, ela tenta devolver para o vaso aquilo que é interessante. Excesso de líquido para o rim filtrar e eliminar a água, proteína ou gordura, que ainda é molécula importante que pode estar lá, glicose, todas essas referências podem ainda ser úteis ao organismo e precisam voltar para o vaso sanguíneo. Então, essa é a ideia. Quando a pessoa tem pouco movimento, pouca agilidade também, né, tem alguma dificuldade de locomoção, locomover o corpo, ela acumula líquidos na linfa, principalmente esses que a gente falou, e aí isso causa inchaços. Então, é por isso que a gente tem a referência da drenagem linfática como um movimento que alguém faz, né, como uma massagem, que vai conseguir mover a linfa dentro dos vasos linfáticos e devolver essas estruturas para o vaso sanguíneo e isso seguir seu caminho. Então, quando a gente precisa da drenagem, porque às vezes a pessoa é acamada, tem uma situação diferenciada que não tem movimento, isso ajuda e auxilia a locomoção da linfa, ok? O baço, como eu falei, ó, ele está do lado esquerdo, ele tem o tamanho mais ou menos de um punho, ele é todinho vascularizado,
A gente vai ver, vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, que ele tem dois tipos de polpa, né? Polpa branca e a polpa vermelha. Aqui, aproximadamente, a foto, a gente vê ó, as tonsilas, né? Então, tem a faríngea, a palatina, mais lá de português, e a lingual. Então, a gente tem algumas tonsilas, que são órgãos ou gânglios que representam a parte linfática, tá? Aqui, numa outra imagem, né, como se estivesse olhando do outro lado, elas ficam nessas regiões, né, então, aqui, ó, a faríngea, né, que aqui a gente quase nem vê, mas ela tá escura, aqui dá para ver um pouquinho melhor, né, ó, aqui seria a boca da pessoa, tá? Ele ampliou essa imagem aqui e trouxe para cá. Aqui tá bem, ó, bem no pé da língua, né, ó. Esse é do pé da língua, a lingual, mas a palatina também tá bem perto, tá? A palatina, vocês têm uma referência da amígdala ali também, né? Perto. A adenoide, onde ela fica, na verdade, ela fica aqui. Então, a gente respira, né? Tem as cavidades nasais. É aqui, quando ela está inchada, ela atrapalha toda essa representação de respirar, atrapalha a entrada do ar, atrapalha o gosto, então se ela está inchada, geralmente é um processo alérgico, então agora a gente entende, né, que o processo alérgico é um antígeno que está provocando esse incômodo, e ele está dando reações, que a gente já conhece agora, respostas, e isso está ampliando o tamanho dele, aí incomoda por causa da ampliação, tá? Então, a linfa, como já falou, ela circula nos vasos, tem linfócitos, né, depende de muito movimento, ó, para acontecer, o próprio movimento do corpo faz ela mexer. E quais são as funções da linfa, ou do sistema linfático? Drenar, que é aquilo que a gente estava falando, captar aquilo que foi perdido seria o drenar. Então, tudo que é excesso entre as células, ou que estão ali mergulhados, outros nutrientes, ou qualquer outro resíduo de metabolismo, precisa ser drenado. Aí a linfa vai fazer o que com isso? Vai transportar, vai levar para o sistema sanguíneo, que aí sim é onde ele consegue manter uma ordem. O sistema sanguíneo consegue levar para onde precisa ser levado, né? Para equilibrar. E também, uma função muito importante é abrigar e produzir células do sistema imunológico, tá? Então ele tem drenar, transportar e resposta imunológica, ok? Os fagócitos, como a gente já viu, a história da fagocitose aí, que são os iniciais no processo do sistema imunológico, eles representam, né, os macrófagos, neutrófilos, que são os principais, a gente já viu que os neutrófilos participam ali da primeira tentativa de fagocitose, e o macrófago também, ele é um que atravessa mais tecidos e também limpa a região depois da invasão do antígeno, né? Então, tem uma imagem para a gente ver a fagocitose dos macrófagos e dos neutrófilos, com presença de bactérias próximas, né? E ele lançando os pseudópodes para tentar fagocitar o invasor, para estender os seus pseudópodes e conseguir invadir ou finalizar essa captura, né? Aqui está mostrando, ó, tricomonas, uma célula vaginal, então, várias tricomonas, e aqui o HIV, o vírus do HIV tentando atacar o linfócito T, que é aquele nosso referencial que a gente viu no esquema da aula passada, né? Ele vai fazer a liberação, é um auxiliar, né? Que faz a liberação das interleucinas, sinalizando os plasmócitos, os linfócitos B e os plasmócitos, tá bom? São imagens para a gente representar as células do sistema linfático. Aqui também está mostrando estáfilos, os cachos de estáfilos. E aqui vírus sobre a superfície de uma célula, tá? Tripanossoma, que a gente sabe que é um parasita, né? Da doença de Chagas. Está mostrando ele lá ó, na corrente sanguínea.
e, lógico, tentando fazer parasitar, né, a célula cardíaca, que é o alvo maior dele, tá? Então, nessa introdução do sistema linfático que a gente viu, a gente está mais ou menos na página 26, para quem tem a apostila. Não é. Só que não é primeiro, para depois fechar.